Fala pessoal, como é que vocês estão? Rafael Marcos Oliveira para mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo de hoje, aqui feito do celular, sem muita edição, eu quero comentar com vocês sobre o deadline, né, o último dia da janela de transferências do mercado europeu, do mercado da janela de verão, do mercado de verão. E eu estou aqui com os nomes que eu quero comentar com vocês. Peço desculpas por estar fazendo assim do celular mesmo, meio que gravado com a sensação de improviso, é porque eu realmente não queria deixar passar o tema e também não queria perder tempo ali para editar e tudo mais. Então, vim aqui falar com vocês e deixar isso aqui registrado para a gente trocar essa ideia. Bom, de cara, vou falar sobre, vou fazer uma análise geral desse último dia de janela e quero falar de cara com vocês sobre a não ida do Mbappé, do PSG para o Real Madrid. Cara, assim... Vamos lá, né? Até antes de qualquer coisa, se inscreve no canal, deixa o like aqui, isso me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo para vocês. Mas antes de qualquer coisa, dizer a vocês o seguinte, estava muito óbvio que esse negócio não ia acontecer. Rafa, como é que tu sabia que estava óbvio que esse negócio não ia acontecer? Alguns aspectos. Só lembrando que, dando aquela pequena carteirada aqui, que eu trabalho com captação, trabalho com transferência, com negócio, então alguns indícios dá para entender. O Mbappé chegou ao Paris em 2017, se eu não estou enganado, por 180 milhões, 180 ou 160 milhões de euros, que tem uma quantia bastante considerável, esse valor que o PSG ainda deve ao Mônaco, né? Ainda tem um percentual desse valor que está em débito ainda com o Mônaco. Então é óbvio que o Mbappé se tornou um atleta maior do que aquilo que ele era quando chegou ao Paris e ele não vai sair por praticamente o mesmo valor. Ainda se falou que no último dia da janela houve uma proposta de 220 milhões de euros, né? Algo que girou nesses termos, mas ainda não corresponde à valorização do Mbappé nesse período. O Mbappé foi campeão do mundo nesse período, final de Champions nesse período, ganhou notoriedade nesse período, então não fazia sentido negociá-lo por esse valor. Ah, Rafa, mas ele só tem mais um ano de contrato, daqui a 6 meses ele pode assinar um pré-contrato. Sim, realmente, daqui a 6 meses ele pode assinar um pré-contrato, mas a gente já sabe que é política do Paris Saint-Germain tentar segurar o atleta até o máximo que ele conseguir. Foi assim com o Rabiot, foi assim com o Verratti renovou, foi assim com o Neymar renovou, então eu não duvidaria que o Paris Saint-Germain vai tentar ainda renovar o contrato do Mbappé esse ano. Lembrando que, com a chegada do Messi, talvez faça sentido ter somente um ano de Mbappé, Neymar e Messi, do que não ter nunca ano nenhum de Mbappé, Neymar e Messi. Então, o Mbappé fica em Paris e já tinha muitos indícios de que ele não sairia de qualquer forma, a não ser que fosse uma proposta extremamente vantajosa para o Paris, algo na casa dos 280, 270 milhões de euros, que configuraria, então, a maior transferência da história. E não acho que o Real Madrid chegaria a esse ponto. Então, Mbappé fica em Paris, acho que cumpre todo o seu contrato e vamos esperar esse mais um ano de contrato do Mbappé, porque eu acho que vai vir renovação, acho que vai vir conversas para renovação. O clima não é dos melhores, mas também já não foi dos melhores com outros atletas e eles conseguiram reverter isso. Tá? Então, depois do Mbappé, falar sobre o Barcelona que foi bem protagonista nessa última janela, chegou o De Jong, que era um negócio que eu não achei que fosse acontecer, muito sinceramente. Eu tinha algumas informações privilegiadas sobre esse negócio e assim, não achava que estava muito enrolado para acontecer, mas de fato saiu, e saiu porque a gente viu uma cascata de coisas acontecendo, né? Então, o Saúl foi do Atlético de Madrid para o Chelsea, isso abriu o espaço no Atlético de Madrid na folha para contar com o Griezmann, que trouxe o Griezmann com opção de compra, né? Com obrigatoriedade de compra na próxima janela, por 40, 45 milhões de euros, dependendo se ele bater algumas metas. Isso também abriu espaço na folha salarial para o Barcelona conseguir trazer o De Jong e ainda ter ali alguma margem para respirar, já que o Barcelona não está tão bem das pernas financeiramente assim. Em relação ao Griezmann, né? O Griezmann não teve uma passagem ruim no Barcelona, eu não considero que ele teve uma passagem ruim no Barcelona, mas longe de ser aquilo que se esperava que ele fosse, né, mediante o pagamento que foi feito nele. Ainda se falou sobre o João Félix estar envolvido na troca. Se isso acontece, isso para mim seria bem vantajoso o negócio para o Barcelona, mas não aconteceu. Então, Griezmann no Atlético de Madrid. Agora o Atlético de Madrid tem Matheus Cunha, tem Luis Suárez, tem João Félix, tem Griezmann, tem Correa, tem Carrasco, tem bastante jogador importante e relevante do meio para frente. Para mim, o melhor clube, ou um dos melhores clubes da Espanha, ao lado do Sevilha, em termos de janela, né? Em termos de como atuou no mercado nessa janela de verão. Falei do De Jong, né? Falar também agora sobre um outro negócio que foi feito no último dia da janela, que para mim é o negócio mais importante, talvez não em termos de mídia, mas talvez em termos de carência da posição, que é a ida do Nuno Mendes do Sporting para o PSG. Nuno Mendes de lateral, excelente jogador, muito bom jogador, que vai por 40 ou 45 milhões de euros, já não me lembro bem o valor, mas é algo nessa casa, para o Paris Saint-Germain, e faz com que o Paris Saint-Germain agora
ou seja, faz com que o Pochettino agora tenha um trabalho de tentar montar essa equipe. Talvez com três zagueiros, né, com Sérgio Ramos, Kimpembe e Marquinhos. Tendo em vista que o Nuno Mendes é um lateral que ultrapassa muito, ele vai ter dois laterais que ultrapassam muito, né, Nuno Mendes de um lado e Hakimi do outro. Será que o Nuno Mendes se adapta numa linha de 4 aí também? Pode ser. Enfim, mas era uma das posições carentes desse time do PSG, era a lateral esquerdo. O Bernat, que eu acho um bom jogador, vive muito machucado, então traz para mim o Nuno Mendes chega no Paris, para caso o Paris confirme a expectativa que há sobre o seu desempenho, o Nuno Mendes talvez se torne o melhor lateral esquerdo da Europa, dependendo do seu desempenho. Imagina que o Nuno Mendes confirma a potencialidade que ele tem no Paris, ele vem para ser melhor lateral esquerdo da Europa, né? Então, Nuno Mendes, muito, muito importante essa contratação do Paris Saint-Germain a esse atleta de altíssimo nível, jogador de seleção portuguesa, inclusive, que eu acho que vai bater um nível muito alto. Enfim, já é de um nível muito alto, eu acho que ele tem potencial para bater um nível mais alto ainda. Bom, falei do Saúl, né? Toquei no nome do Saúl. O Saúl que foi ao Chelsea, né? Não sabia se ia, se não ia, né? Tem aquela questão do horário em relação à documentação, foi. O Saúl que talvez chegue no Chelsea, mas talvez chegue no Chelsea para não jogar, né? Talvez chegue no Chelsea para ser opção. Para mim, em relação ao Chelsea, é maravilhoso o negócio. Então, o Chelsea vai buscar um jogador que fortalece o elenco. Já tem ali alguns jogadores da posição que também fortalecem o elenco, como é o caso do Kovacic, né? Tendo em vista que o Jorginho e o Kanté são titulares, né? O Saúl me dá essa possibilidade de jogar um pouco mais à frente, um pouco mais atrás. Me dá a possibilidade, por exemplo, de jogar no tripé com Kanté, Saúl e com Jorginho, Kanté e Saúl, ou me dá a possibilidade também de jogar na linha mais à frente dos meias, né? Por exemplo, ali no lugar do Mount, né? Acho pouco provável, mas pode acontecer, ele tem qualidade, já jogou assim antes. Então, traz muito, né? Agrega demais em relação a possibilidades para o Chelsea, porém, não vai para ser titular, na minha opinião. Já em relação ao Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid perde um jogador importante no meio campo, talvez seja a posição que o Atlético de Madrid tenha mais deficiências, né? Que quer conseguir completar ali uma dupla para o Koke. O Saúl era importante nesse sentido. E da forma como foi, né, no último momento da janela, nem deu a oportunidade do Atlético de Madrid de buscar alguém no mercado. Mas me parece que para o atleta foi um salto positivo jogar a Premier, sair do clube onde ele ganhou notoriedade. Então vamos ver como é que vai ser. A gente sabe que tem muito atleta que nesse tipo de contexto cresce e acaba ganhando a posição. Pode ser que seja o caso do Saúl também. Apesar dele não ter apresentado esse perfil na carreira dele. Bom, o Camavinga, né, também foi a contratação de momentos finais da janela do Real Madrid. Não foi de último dia, mas foi de momentos finais. Que é o jogador que, entre aspas, substitui o Mbappé. Por que entre aspas? Porque, primeiro, não tem o peso do Mbappé. E segundo, nem em termos de valores, né? Mas é importante citar que o Real Madrid fez esse investimento, traz, acho que um jogador que não acho que chega para jogar, não acho que chega para ser titular, mas é um jogador que chega para dar opção. E aí o Real Madrid tá bem servido de opções, inclusive na posição. Por último, para a gente fechar esse último dia de janela, mencionar a ida do Emerson, lateral direito brasileiro do Barcelona para o Tottenham, né? Mais um jogador que alivia a folha. O Barcelona ali fez algumas escolhas, né, que a gente pode até questionar no sentido de que, assim, abriu mão do Emerson, vendeu barato, né, em relação àquilo que poderia ter vendido. Abriu mão do Griezmann também, vendeu barato para abrir espaço, né, diminuiu o salário de alguns atletas, como foi o caso do Busquets, como foi o caso do Alba, como foi o caso do Piqué, para conseguir ali fortalecer algumas posições, então o Depay, o Agüero, o De Jong. Então, quando eu olho para a janela do Barcelona em geral, não somente para o último dia, vejo 3 jogadores na mesma posição, né? O Depay, o Agüero e o De Jong. Será que fazia sentido trazer 3 na mesma posição? Será que em outras posições não ficaram carentes, né? Será que o Barcelona vai dar espaço para alguns atletas se desenvolverem, como é o caso do Pedro e tentar resgatar o Coutinho, tentar dar algum tipo de minutagem para o Rick, né? Para o Rick Puig. Então, um pouco estranha a janela do Barcelona, mas, enfim, me parece que, no fim das contas, perdeu o Messi, né, obviamente, não precisa nem dizer isso, mas, no fim das contas, talvez, quando a gente olha para o sentido de quanto poderia ter sido danoso e o quanto foi de fato, foi muito danoso, mas o Barcelona conseguiu ali, em alguma medida, colocar alguns curativos nas feridas que foram causadas nessa janela. Talvez não seja o suficiente para o Barcelona disputar algo em alto nível esse ano, mas talvez fosse pior ainda se não tivesse sido da forma que foi. E para fechar o vídeo, fazer algumas menções. Sérgio Oliveira e Corona continuam no Porto, que eram 2 atletas que poderiam sair do Porto, e isso faz com que o Porto chegue num patamar muito alto. O time do Porto, talvez, que já foi quartas de final da Champions passada, talvez vá ainda mais longe, porque tem uma equipe madura, tem um elenco muito forte, que joga junto há muito tempo, que tem jogadores com esse peso, como Corona e Sérgio Oliveira,
para bater coisas maiores. Lembrando que o Sérgio Oliveira era cogitado no Wolverhampton e na Roma. Roma, inclusive, pedido expresso do Mourinho, né? Não fechou. O Sérgio Oliveira que vinha sendo reserva no Porto, né? Nesse período de negociação. Muita gente fala que tem a ver com questão técnica, né? Foi reserva pela questão técnica, mas acredito eu que o Sérgio Oliveira tem sido reserva de fato pela negociação. E o Corona, que teve próximo do Sevilha, depois o Sevilha abriu mão, depois teve próximo do Milan, depois o Sevilha voltou à negociação. Acabou que o Porto queria algo em torno de 18 milhões de euros, o Milan estava disposto a pagar algo em torno de 10, o Sevilha estava disposto a pagar algo em torno de 12, né, dando uma entrada ali depois pagando o resto em bonificação, caso o atleta atingisse desempenho. Ficou longe daquilo que o Porto queria, o Porto segura o atleta e Corona vai ser, não estou enganado, por último ano de contrato dele com o Porto, então pode ser que saia em janeiro, pode ser que saia de graça no final do ano, pode ser que renove também. Então são dois atletas que iam sair, não saíram. Um outro aspecto, esse saiu, né? Mas o Bellerin vai do Arsenal para o Real Betis, né? Então vai substituir o Emerson, inclusive no Betis, uma característica até acho que parecida. Então o Bellerin volta para o seu país, né? Digamos assim, volta para a Espanha e, enfim, talvez faça bem para ele, né? No sentido de que talvez o Betis tenha um ano interessante na Espanha, né? No sentido de brigar por Champions ou brigar lá em cima, que talvez o Arsenal não consiga na Premier. Parece não ser um movimento óbvio, né? Mas talvez faça sentido no longo prazo. Depois, ressaltar, e aí não tem a ver com o último dia, tem a ver com geral, a janela que o Sevilha fez. Né? O Sevilha conseguiu segurar o Condé, conseguiu trazer o Lamela, conseguiu ali fazer boas contratações e já tinha feito boas contratações na janela de inverno, né? Como o Papo Gomes. E já era uma equipe, já foi uma equipe que fez um bom ano passado, né? Um ano bem interessante do ano passado. E talvez esse ano seja uma equipe que ali... Rafa, tu arriscaria que o Sevilla briga pelo título na Espanha? Cara, possível. Talvez em outros anos eu diria que era impossível esse ano, com o Barcelona frágil, com o Real Madrid também não tão forte como foi em anos anteriores, mas ainda é uma equipe muito forte, obviamente. Né? Não conseguiu, por exemplo, concretizar o Mbappé. O Villarreal também parece uma equipe interessante, né? Então, o Barcelona um pouco fora da jogada, o Atlético de Madrid... se reforçou, me parece que vem para ser bicampeão, né? Vem para ser campeão seguido, mas assim, tem um gap ali, tem um espaço que dá para o Sevilla entrar para brigar e pela janela que fez, acho que talvez faça sentido. Bom, galera, essa é a minha análise do último dia de janela, então espero que vocês tenham gostado, não esquece de dar like nesse vídeo aqui e se inscrever no canal, mais uma vez, foi nesse modelo aqui, né, feito com a câmera do celular mesmo, mas é para conseguir pegar aqui o time e não deixar passar muito tempo em relação ao último dia da janela. Qualquer coisa aqui, põe nos comentários que depois a gente debate e vem aqui responder vocês, beleza? Tamo junto, abraço. Rafael Marcos Oliveira para mais um vídeo para vocês e até a próxima.